vigor no dia 30 de outubro. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Priscila Pasqualin, advogada responsável pela área de terceiro setor da PLKC Advogados, diretora jurídica do Instituto Reciclar e conselheira fiscal do Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social. Como vai, Priscila? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pela gentileza da entrevista. Priscila, o que muda de fato na filantropia, né, com essas novas regras do marco regulatório do terceiro setor que vão entrar em vigor agora nessa quinta-feira, hein? Então, essa legislação, ela visa dar maior transparência para parceria entre a administração pública e as instituições do terceiro setor, dando maior controle da administração pública em relação tanto aos gastos financeiros quanto ao cumprimento de metas quantitativas e qualitativas das instituições sem fins lucrativos nos projetos que forem aprovados. O objetivo dessa medida, então, é ter um controle maior dessas entidades que atuam no terceiro setor, né, Priscila? Exatamente, é um maior controle e uma diminuição da corrupção, reconhecendo, na verdade, o papel estratégico dessas instituições na nossa sociedade. Então, ao longo dessa lei, dá para ver que o governo reconhece o papel fundamental das instituições que são sérias e quer separar o joio do trigo, né? As instituições que são as famosas filantrópicas, né? Das instituições que efetivamente são filantrópicas e sérias. Mas, como toda lei, ela vem com alguns aspectos difíceis de implementar, que podem dificultar um pouco a vida até daquelas instituições um pouco mais sérias, que realmente estão cumprindo um papel relevante na sociedade. Dificultar em qual sentido, Priscila? Então, um ponto que é importante dessa nova lei é que ela veio estabelecer que um dos dirigentes da instituição, que na maioria das vezes são dirigentes voluntários, que se dedicam com seriedade à atividade filantrópica, ela veio exigir que um dos dirigentes seja considerado responsável solidário por todas as obrigações da instituição. E isso é uma exigência, a meu ver, um pouco forte demais e desnecessária. A legislação já prevê a responsabilidade solidária e o que significa obrigar a devolver um patrimônio que tenha sido desviado, por exemplo, sem a exigência dessa lei, né? Sem a exigência de um aval do dirigente no próprio termo de parceria. Ou seja, num procedimento onde se apure que houve má-fé, a legislação atual já prevê que quem responde por aquilo é aquele dirigente que contribuiu para a prática da fraude. Agora, com essa nova lei, na verdade, ela colocou os dirigentes, mesmo que não tenham praticado nenhuma má-fé, como responsáveis solidários por obrigações. Então, por vezes você tem uma exigência burocrática de apresentação de um ou outro documento que, por vezes, não é conseguido pela instituição sem haver qualquer má-fé. E isso pode levar com que o dirigente seja responsabilizado pessoalmente por um dano que efetivamente ele sequer causou. Então, isso eu acho que é um ponto que dificulta um pouco a vida tanto das instituições quanto do próprio poder público, que pode ter dificuldade em ter dirigentes que queiram efetivamente assinar termos de parceria. Agora, você observa, Priscila, que as empresas estão se preocupando cada vez mais com essa questão da responsabilidade social no terceiro setor? Sim, a gente no Brasil tem até uma característica diferente de outros países, onde as empresas efetivamente têm uma atuação social mais desenvolvida. E o que eu tenho visto é que as empresas estão cada vez mais querendo alinhar o seu investimento social à atividade da própria empresa, promovendo aí um ganha-ganha, né? Um desenvolvimento de algum setor da sociedade que tem alguma correlação com a atividade empresarial. Mas ainda a gente tem um investimento social das empresas bastante voltado para incentivos fiscais.
Então, é quase que uma destinação dos impostos voltados para a área social, o que é muito bom, porque isso realmente faz com que a iniciativa privada, com as características dela de inovação, de um planejamento mais ágil, mais inovador, criativo, consiga criar talvez alternativas que sejam replicáveis no futuro para políticas públicas que beneficiem todo o país. Então, eu vejo isso como uma evolução da nossa sociedade. Realmente estamos num momento mais maduro da responsabilidade empresarial, né, social. Agora, o empresário que quiser adotar a filantropia na sua filosofia de administração, né? Quais são os passos que ele deve dar nesse sentido? Quer dizer, ele não pode adotar a filantropia de uma hora para outra, né? Quais são os caminhos que ele deve adotar, que ele deve seguir para aglomerar ou até mesmo incorporar a filantropia na filosofia do empreendimento, hein? Então, o que eu tenho visto é que as questões de filantropia e investimento social, elas têm feito parte da pauta do planejamento estratégico da própria empresa. Então, você tem dois âmbitos que eu vejo que existe uma atuação progressiva. Um âmbito é com os colaboradores da própria empresa. Então, envolver mais, cada vez, os colaboradores em atividades voluntárias ou em atividades de destinação de recursos para projetos que a própria empresa tenha avaliado e considerado relevante. Então, você vê que os funcionários hoje cada vez mais estão querendo fazer parte de empresas que têm um engajamento social. E, ao mesmo tempo, nas discussões de planejamento estratégico empresarial, levar em consideração quais são os impactos da atividade da empresa na sociedade, no seu entorno, e no mercado onde ela atua e de que forma ela pode fazer uma diferença. Então, eu diria que assim, o primeiro passo é começar a colocar um olhar, e muitas vezes a empresa precisa de alguém que já tenha experiência nesse setor, já tenha atuado nesse setor, para conseguir trazer questões e questionamentos que muitas vezes os executivos acabam não fazendo no seu dia a dia na análise dos negócios da empresa. Muito bem, essa é a advogada Priscila Pasqualin, responsável pela área do terceiro setor da PLKC Advogados, diretora jurídica do Instituto Reciclar e conselheira fiscal do Instituto de Desenvolvimento e Investimento Social. Priscila, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Obrigada. Boa tarde.